quando o Google chegou com um roteiro pra vocês, já tinham essas 3 pessoas no Tinha outras roteiro? pessoas, tinha um Emicida no lugar do Criolo, tinha algumas alternativas, assim, a gente não paga por eles. É uma prática de mercado que a gente entende que eu vou dar minha visão, você vai dar sua visão enquanto diretor de tal produtor, o outro também, e eles vão olhar para ver qual eles mais gostam, atrelado ao orçamento, e vão aprovar um de nós. Eu já dirigi alguns globais e tal, eu lido muito bem com isso, assim, pra mim é muito tranquilo. Fala, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Marca, um podcast que a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, a gente vai falar muito sobre criação, sobre construção de marca. E hoje, nesse primeiro episódio, eu tenho a honra de receber aqui Diogo Comum. E aí, Lucas? Como é que você tá, cara? Tô ótimo, irmão. Diogo Comum é o irmão do meu melhor amigo. Essa é uma curiosidade, cara, que quando eu pensei em começar esse projeto, não podia ficar de fora uma pessoa tão próxima assim dos meus amigos, das minhas raízes também, né? Porque o seu irmão, eu fiz faculdade com o seu irmão e acabei te conhecendo, né, dentro da sua casa, frequentei muito a sua casa durante a faculdade. E, pô, assim, a gente vai conversar muito aqui sobre a sua trajetória, enfim, a gente vai entrar nesse assunto, mas queria te agradecer por estar aqui, Prazer por é meu, mano. topar esse convite aqui. Diogo Comum é diretor de cena, tem uma trajetória aí bizarra, vocês vão ver os filmes que ele já dirigiu, que ele já produziu, com muita gente de peso. E, cara, queria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre de onde você veio. Aqui eu vou fingir que eu não conheço muito sobre você, porque acho que é interessante você trazer esse contexto pra gente. Lucas, obrigado pelo convite, mano. Uma honra estar aqui. Desde o primeiro papo ali que você falou, porra, tô fazendo um podcast, vamos chegar, vamos lá. Me senti honrado pra caralho. Sabendo que é o primeiro episódio, então, mais legal ainda, mano. Muito obrigado. É isso, meu nome é Diogo Comum. Eu sou diretor de cena. Pera aí, mas por que Comum? Porque seu sobrenome é Amorim, né? É Amorim, Alves de Amorim. Cara, meu background ele é todo do hip hop, ele é do rap. E o Comum ele vem dessa época que eu era muito envolvido com o rap a ponto de fazer rap de fato. E tinha uma coisa no início dos anos 2000 que era baixar música na internet de fato, quando o streaming ainda não existia. E tinha um programa que chamava SoulSeek e a gente baixava música por ele. E tu tinha direito a criar um login. E eu baixei esse programa, criei um login e esqueci completamente qual era esse login. E na época eu tava ouvindo muito uma música de um MC que chama-se Jackson. Um cara de Porto Alegre, inclusive. E ele tinha uma música que chamava Common Jazz. Boa. E aí eu tava ouvindo muito essa música e eu tava pirando muito em jazz na época. E aí eu entrei como Comum Jazz no SoulSeek. E ficou os meus amigos assim na volta e a galera que eu fui conhecendo a partir daí começou a me chamar de Comum por causa do Comum Jazz. E aí eu falei, tá, não vou deixar de chamar de Diogo e vou trazer o Comum aqui pra fazer essa conexão entre os dois nomes. Legal, cara, nome forte, né? Uma boa marca começa com um bom nome, né, eles falam. Cara, é louco isso, porque uma galera, Pra mim é comum, pra mim, tipo, tá há muito tempo comigo, né? Mas sempre que eu falo, as pessoas têm essa curiosidade de pô, é seu sobrenome? Porque é isso, não tem alguém que coloque. Eu já até conheci alguém que, eu sou o Comum também. Entendi. Tem o DJ Comum, do rap, enfim. Legal. Mas que trouxesse como nome mesmo, porque é isso, aí eu trouxe como uma assinatura de nome, de fato. E aí o Comum vem desse lugar aí. Diogo, esse lugar do rap, do hip hop, veio de onde? E, cara, de onde surgiu esse interesse pela cultura norte-americana, né? A gente pode falar, né? Que veio... Eu sei que você tem muita influência. Cara, nasci no Capão Redondo, extremo sul da zona sul de São Paulo. E eu tenho um irmão que é 13 anos mais velho. E meu irmão fazia baile na época, dava baile, né, na rua. Então eu cresci com uma influência musical muito grande do meu irmão,
tanto do Blay quanto do Bruno, e de amigos da rua, assim. E o rap tava muito forte naquela época ali, nos anos 90, né? Principalmente no Capão Redondo, tratando-se de Racionais. E aí, meu primeiro impacto, de fato, é com Racionais. Mas a primeira vez que eu ouvi alguma coisa que eu falei, puta que pariu, algo que mexeu muito comigo, na época de fita cassete, um amigo do prédio que a gente morava, na Coab, ele tinha uma fitinha e a fita tinha quebrado e ele ia jogar fora. E o Bruno, meu irmão, ele sempre foi meio pragmático, assim, meio nerd com algumas coisas. E aí o Bruno falou, não, dá aqui essa fita aqui que eu vou recuperar ela. E aí ele pegou uma carcaça de uma fita, abriu ela, colocou o rolo dessa fita que tinha sido quebrada, colocou lá e a gente colocou no rádio de casa, e quando o Bruno deu play, tocou uma música do Big L chamada MVP, que era do Dynamite, 10 e 15 anos, eu não lembro, 90 e pouco isso, 90 e tantos. E quando tocou aquela música eu fiquei, eu não fazia ideia do que o cara tava falando, mas me pegou de uma maneira, assim, a atmosfera da música até hoje, quando eu escuto. É assim, uma memória que você tem muito viva até hoje, assim. Eu sou muito visual, e aí eu guardo muitas memórias, assim, visualmente. E aí essa é uma memória que eu tenho muito vívida, assim. Legal. E aí esse foi o primeiro contato com a cultura de fora, assim, norte-americana. E aí a partir daí, assim, uma porta se abriu legal, assim. Foi quando eu comecei a ouvir mais coisas, a ter curiosidade de ver o que meu irmão tava ouvindo, o que o Blay, que é 13 anos mais velho que eu, então eu tinha, sei lá, 10 anos, o Blay já tinha 23, então ele já tava, na rua há muito tempo e na vida há muito tempo. E aí começou a trazer mais coisas, mas isso se amplificou muito quando a minha família sai de São Paulo, do Capão Redondo, e vai para Rio Claro. Tá, vamos dar uma pausa aí. Nessa época do Capão, você já tinha alguma referência? Quando eu falo referência, eu falo referência de, putz, quero ser igual a esse cara. Ou esse cara faz uma coisa que eu gostaria de fazer. Cara, você já tinha alguma coisa assim? Tinha, não com pessoas de fora, mas tinha com a minha família, assim. Boa. Eu sempre olhei pro Blay, que é o meu irmão mais velho. Que é isso, o Bruno é 2 anos mais velho que eu, e eu tô falando o nome como se todo mundo conhecesse, esqueço que tô num podcast. Não, mas é uma conversa aqui, pô. É isso. Eu tenho alguns irmãos, né? O Bruno, que é 2 anos mais velho que eu, e o Blay é 3 anos mais velho que eu. O Bruno era muito próximo, então a gente dividiu o dia a dia muito forte. O Blay era o cara que eu via quase de final de semana só, porque trabalhava, saía, ia pra rolê, voltava pra casa tarde e tal, eu já tava dormindo. E tinha o meu primo também, o Jackson. Eu tenho um primo... Ele mora lá até hoje, né? Ou não? O Jax não, mas ele mora aqui em São Paulo, ele mora ali no Ipiranga agora. E o Jax, o Blay, eu acho que era até mais envolvido com samba. E o Jax era muito envolvido com rap. Então o Jax gostava muito de basquete. Já andava com os tênis, com os Jordan na época. E aí aquilo eu não tinha... A gente não tinha tanto acesso, né? Como hoje em dia, assim, enfim. O acesso era com as pessoas de perto mesmo. Então eu via o Jax, via o Blay, assim, eu falava, caralho, mano, eu quero crescer e ter esse moletom aí. Quero crescer e ter esse tênis, andar assim, tá com essa galera, falar do jeito que eles falam. Então a minha referência partiu de dentro de casa mesmo, assim, sabe? Com as pessoas mais próximas mesmo, né? Isso, e aí depois ela se expande, né? Mas aí vocês vão pra Rio Claro. A gente vai pra Rio Claro em 98. Você tem uma memória, assim, tipo, do dia que vocês... Tenho, mano. Então, a gente vai, ó... O seu Blay pega e fala, não, amanhã a gente vai pra Rio Claro, vamos mudar e... Eu tenho muito forte isso. O Capão Redondo nos anos 90, né? Era o bairro mais perigoso de São Paulo. E eu lembro vagamente de conversas da minha mãe com meu pai, minha mãe dizendo, pô, não dá pra ficar aqui. Não dá. A gente tem que criar os meninos num lugar tranquilo, que eles possam estar na rua de verdade. E meu pai muito reticente com isso. E aí chega uma hora que minha mãe fala, bom, eu vou, se você não for, você vai ficar, eu vou com os meninos. E aí minha mãe vai pra... Eu tive um tio, o Tadeu, que mudou pra Rio Claro, foi transferido na empresa, e minha mãe foi visitar ele num final de ano. E aí se apaixonou por Rio Claro, adorou a cidade. E aí voltou falando pro meu pai, não, vou pra lá. E aí minha mãe foi tipo em
virou o ano, minha mãe ficou procurando emprego. Em abril, ela conseguiu um emprego, tipo, meio que março, abril. E aí a gente foi, eu, meu pai e Bruno e Lucas, a gente foi em abril pra Rio Claro. Dia 5 de abril de 98. Um dia depois do aniversário da minha mãe. Foda. E aí o Blay ficou porque o Blay tinha acabado de descobrir que ia ser pai. E aí ele ficou em São Paulo pra assumir as responsas que ele tinha feito, né? Aí quando você chega em Rio Claro, você não conhecia ninguém da sua idade ali, um cara que saiu de São Paulo, do Capão Redondo, chega numa cidade de interior que, se hoje já é tranquila, pacata do jeito que é hoje, há 30 anos atrás, né, 20 e poucos anos, Era uma qual que foi a sensação, assim, tipo, cara, outro mundo ou... Foi um impacto muito grande, né, mano? A gente morava em 5 pessoas num apartamento de 39 metros quadrados. E aí a gente foi pra uma casa de 125 metros quadrados, que era uma casa pequena pro interior. Mas que pra gente era, tipo assim... Legal. A gente tinha um quarto que dava pra todo mundo dormir tranquilo, tá ligado? Tipo assim, sem acordar, iam ficar esbarrando no outro, sem ter atrito com espaço. Então foi um choque, assim... Mas na primeira semana que eu cheguei, eu lembro... A gente morava no bairro do Estádio, e num final de uma rua que dava pra rodovia, assim. E eu lembro, puta, um céu azul lindo, assim. Eu lembro de parar e prometer pra mim mesmo, porra, eu não vou ficar nessa cidade. Eu vou embora daqui. E, sei lá, com 12 anos, assim, meio na rebeldia também, assim, né? Mas depois percebendo que minha mãe fez a melhor escolha que ela poderia ter feito pra criar a gente. O impacto foi grande porque é isso, a cidade era, cara, muito pacata. Hoje em dia ela, né, enfim, tem um pouco mais de volume, a cidade globalizou um pouco mais, mas na época era uma cidade do interior mesmo, assim, tipo, quarteirões sem casa. A gente morava numa quadra que tinha metade das casas, na quadra do lado não tinha nenhuma casa. Muito terreno, muito espaço. E a distância, pô, é isso, morava na Coab Adventista e estudava num colégio que eu levava 5 minutos, era do ladinho. Sim. Em Rio Claro a gente levava 40 minutos andando para ir pra escola. Ah, vocês iam andando. A gente ia andando. Até minha mãe arrumar uma história de resolver a gente começar a ir com uma professora, que não deu muito certo, né? Obviamente. E aí a gente foi umas semanas com a professora de carona, mas depois a gente voltou a ir a pé até conseguir comprar uma bicicleta para eu e o Bruno ir juntos para a escola. Mas foi um impacto grande, foi um impacto com certeza grande, assim, o primeiro momento. E aí naquela época você já fazia um bate-volta para São Paulo, tipo, era full time lá? Full time, né, mano? 12 anos de idade, a gente, assim, os bate-voltas que aconteciam, não bate-volta, né, mas acontecia algumas vindas para São Paulo. Minha tia morava aqui ainda, depois minha tia se mudou para Rio Claro também. E aí acontecia, tipo, vou passar as férias na minha tia. E aí eu venho, vou passar as férias no meu tio, ou enfim, em algum amigo da própria Coab. Então aí eu passava 1, 2 semanas, mas full time em Rio Claro. E aí às vezes dava um gap, assim, de 2 anos, assim, pra São Paulo. E aí, tipo, completamente mergulhado na cidade de Rio Claro, assim, sabe? Tipo, efetivamente vivendo a cidade. E quando que começou o teu interesse, assim, não pela arte, mas mais especificamente pelo audiovisual, assim, porque o acesso naquela época à televisão, a conteúdo, era muito escasso, né, comparado a hoje. E eu sei que você sempre consumiu muito a música, né? Então isso sempre ficou presente, esteve presente na sua vida, mas a parte do audiovisual, assim, quando você olhou uma coisa, um filme, o que foi? Cara, tem 2 filmes que eu tenho uma memória muito forte com eles, que, na verdade, 3 filmes que eu tenho uma memória muito forte. O primeiro eu ainda estava no Capão Redondo, e eu lembro de ir na Dona Lourdes, que morava no 4º andar, e aí ela tinha alguns filhos que tem a idade do meu irmão mais velho, do Blay. Rogério, Fábio, a gente é muito amigo até hoje, as nossas famílias são muito amigas até hoje.
E eu lembro de a gente ir, tipo, tomar um café da manhã na casa deles, assim, uma coisa do tipo. Tinha muito isso, né? Essa coisa dos anos 90, Capão Redondo era muito comunitário. Tudo, acolhedor, sabe? Tipo, né? muito acolhedor. E disso mesmo, assim, da gente estar almoçando, alguém abrir a porta e pegar um prato e almoçar junto. A gente tinha essa coisa. Então eu entrei na casa da Dona Lourdes e eu lembro que meu irmão, Rogério, Fábio, Alex, eles estavam assistindo um filme e eu fiquei, porra de filme é esse, mano? E fiquei olhando assim e era Donos da Rua, que é um filme clássico, assim, né? Tipo, dos anos 90 ali. E eu lembro de uma cena dos caras num tiroteio e eu fiquei meio assim e minha mãe nem me deixou assistir. Eu falei, cara, beleza. Mas a primeira vez que um filme me impactou, um filme inteiro me impactou de fato, foi... Eu tava pensando isso ontem. Eu tava assistindo televisão e aí passou, pô, segunda-feira vai ter aqui no Supercine um contador de histórias. E eu ouvi assim na TV, eu falei, caralho, um contador de histórias, que legal. Devia ter, sei lá, 12 anos. Mas você já tinha uma noção do que era filme, assim, de tipo, meu, é uma ficção, é uma história que tem uma narrativa, ou era uma coisa muito mais do entretenimento, assim, tipo, vou parar na frente da TV e vou ver o que vai passar? Tinha muito esse de parar na frente da TV e ver o que vai passar, mas eu já tinha um entendimento do que era um filme. Legal. Esse próprio filme, que eu tô falando, é do Forrest Gump. Eu lembro na época de me fazer alguns questionamentos meio técnicos, assim, de, cara, como é que os caras fizeram isso? Assim, como é que essa pena tá voando pro lugar que ela tá voando e a câmera tá acompanhando? E lembro de questionar meu pai, como é que eles estão filmando como é que filmaram essa pena voando? Meu pai, faço ideia. E aí, esse é um filme que eu tenho um apego efetivo, assim, com ele, assim, até hoje, quando tá passando, eu sou um cara muito de televisão até hoje, assim, tipo, tô trabalhando e deixo a TV rolando, e aí quando eu tô mudando de canal e tá passando, pode estar na primeira ou na última cena, eu deixo. E esse foi o primeiro filme que eu me senti impactado por um filme de fato, mas o filme que me fez tomar um socão, assim, falar assim, caralho, mano, pô, eu queria fazer isso aí. Foi quando eu vi Mulberry Blues do Spike Lee. Foda. Numa sessão Corujão. Foda. De madrugada, assim. Indo dormir, começou a tocar um trompete. Aí eu olhei pra TV, começou o filme. E aí me pegou de um jeito, assim, muito grande. Muito grande. E nessa mesma época, eu comecei eu tive a sorte de ter um computador muito cedo em casa. E comecei a pesquisar muito, assim, na época, a pesquisa não até existia Google, né? O KD era muito forte na época, mas pesquisa de ir no SoulSeek baixar música, de fazer coisas, de baixar clipe no Kazaa. Mas assim, sempre vendo coisa de fora, buscando coisa de fora, ou uma coisa que tipo assim, chegava, você via na televisão, um moleque falava na escola? Cara, o que eu falei ali no início sobre o meu background sendo hip hop, ele é um pouco disso. No rap a gente tem o sample, né? Que é da onde hoje em dia tem um problema com sample, porque, enfim, direitos autorais e tudo mais. Mas na época, rap nacional ou algumas coisas gringas, também não sei como era exatamente, mas as coisas eram muito mais sampleadas. Então a gente escutava um rap e aí falava, pô, da onde que veio isso aqui, mano? Da onde que veio essa melodia que tá tocando? Aí você descobria que era de Scott Heron, que era uma outra coisa. E aí eu fui caindo pro jazz, para outras coisas musicais, exatamente por causa do rap. E aí o rap me deu um senso de pesquisa muito grande. Legal. Então eu tenho um senso de pesquisa que eu exploro até hoje no meu trabalho. E aí na época, eu ficava pesquisando videoclipe, ou eu via um cara falar tal coisa numa entrevista, num jornal de um diretor ou de alguma coisa, eu ia lá e tentava ficar achando de alguma forma isso na internet, assim. Você acha que você sempre foi um cara muito curioso? Sempre fui, mano. É louco, né? Às vezes a gente não tem acesso, né? A gente não tem... Mas desde muito cedo, assim, eu tenho curiosidade de saber como as coisas funcionam, de como que as coisas se conectam. E durante um tempo eu não conseguia... A internet democratizou muito isso, né? O acesso que a gente tinha é isso, ir numa biblioteca, pesquisar e tal, enfim.
Mas a partir do momento que a internet surge, ali, o advento da internet vem nos anos 2000, isso dá uma força gigantesca pra esse meu senso de busca, assim. Eu acho que é mais do que saber como as coisas funcionam exatamente, mas é mais um senso de busca, assim. De querer buscar as coisas, de conectar uma coisa com a outra, de saber... E aí, de novo, é por causa muito do rap. De saber de onde veio isso, por que o cara tá fazendo isso, de onde ele tirou aquela inspiração. É que você pega as letras de rap, hip hop, cara, são cheias de referências, né? Cheias. O cara fala assim de uma referência de um filme de 20 anos atrás. É. Aí ele conta uma história de hoje e te põe numa localização na zona sul de São Paulo, no bairro tal. Total. Então, eu acho que o rap, ele tem essa característica de te abrir um pouco o horizonte do teu mundo ali, do que você tá inserido, né? Coisa que eu vejo em outras músicas, principalmente brasileiras, assim, o sertanejo tem uma coisa muito raiz, mas ele acaba que ele não tem ele não fura muito a bolha igual o rap, sabe? O rap tem essa coisa de pulverizar, assim, que você fala, putz... É até meio assustador, assim, pra mim, mano. De vez em quando eu paro pra pensar isso, porque, assim, em Rio Claro, a gente tinha uma galera muito restrita que gostava de rap. E todo mundo se conhecia. Sim. Hoje em dia, eu tô... Sei lá, cara, eu tô... Seja em São Paulo, em Rio Claro, no Brooklyn, seja onde for, você entra num café, tá tocando rap. E aí é uma coisa que você fala, caralho, mano. É o novo rock and roll, assim, né? Furou a bolha total, assim, ele deu uma furada de bolha e virou música popular de alguma maneira. Tem seus ônus e bônus, mas enfim. Claro. E como que você acha que essa curiosidade sua, esse pensamento de querer entender tudo como as coisas funcionam, te ajudou a entrar pro audiovisual, assim... E atingir não é cargo que fala, né, no audiovisual. Acho que é talvez um status de importância, de função. Não sei. De função mesmo. Né? Cara, pra mim, a coisa nasce... Você conheceu o Gi, né? O Gi é um dos meus melhores amigos de Rio Claro. Eu acho que eu conheci. Você conheceu ele lá em casa quando eu, na pandemia, mudei pra Rio Claro. Na pandemia eu volto pra Rio Claro. E aí Careca? passo ali. Isso. Você morava ali perto ali o pessoal do Bronx sei. ali. E o Gi é um desses caras que me acompanhou muito na pesquisa musical. E eu e o Gi faziam uma coisa que às vezes a gente ficava ouvindo rap nacional, ou até gringo na época, e a gente tentando sacar o inglês que a gente não sacava tão bem na época, e a gente, entendeu o que o cara falou aqui, ou a gente descobria o que o cara tinha falado ali, e a gente passava às vezes madrugada, criando um clipe meio imaginário, assim. A gente ficava, cara, aqui, imagina, mano, num clipe, essa cena aqui podia ser muito legal pra essa ideia aqui que o cara tá falando, que o cara tá dando. Isso é a construção de roteiro, pô. Construção de roteiro total. Então foi parte muito daí, assim, desse lugar. Esse foi o primeiro momento que eu falei assim, mano, a gente tem uma coisa aqui, tá ligado? Tipo, eu gosto disso aqui é uma coisa que eu faria. Mas ainda muito vagamente, né, mano? Sim. Tipo, a gente tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos, sem fazer ideia de como as coisas funcionavam de fato, mas eu gostava muito dessa criação imaginária mesmo. E aí eu saio de Rio Claro, vou pra São Paulo, venho pra São Paulo tentar a vida, tudo merda, tudo errado. Eu passo um ano e pouco aqui fudido, volto pra Rio Claro e falo, tá, mano, isso depois que eu acabo a escola e tudo mais. E aí eu falo, eu tenho que estudar. Porque eu não tinha uma profissão, não tinha nada. Volto pra Rio Claro e, mano, faço todos os cursos possíveis que eu posso. Então eu tenho diploma de soldador, torneiro mecânico, inspetor de qualidade, empilhadeira, de indústria, de tudo, assim. Você sabe, né? Rio Claro, forte indústria, o Whirlpool, um monte de... Enfim, cerâmica, cerâmica, um monte de empresas dessa. E aí tinha um cara em Rio Claro que eu sempre via ele andando, o Daniel. E aí eu sempre via ele andando, e a gente tinha alguns amigos em comuns. E aí... Só que ele tava sempre nos horários meio... 3 da tarde eu vi esse cara passando de skate. E aí eu falava, mano... E aí ele entrava num carro e eu... Mano, o que esse cara faz, né? O que esse cara faz, tá ligado? Porque assim, pra mim não tá da hora o que eu tô fazendo.
E um dia eu cheguei nele e perguntei exatamente, falei, irmão, o que você faz? E ele falou, pô, eu tenho uma agência de publicidade. Aí eu falei, o que é publicidade? Aí ele falou, pô, é uma das ferramentas do marketing. Me explicou bem por cima, eu entendi muito pouco, mas eu falei, beleza, é isso aí que eu vou fazer. Aí fui, falei, quer saber, mano? Falei com a minha mãe, eu falei em casa, porque a grana que a gente ganhava de trabalho, a gente ajudava muito em casa. Falei, mãe, vou continuar ajudando em casa, mas vou pegar parte dessa grana para pagar minha faculdade, tentar uma bolsa e fazer faculdade. Ela adorou a ideia. Minha mãe sempre colocou a gente muito para estudar. E aí eu fui fazer publicidade, de fato. Em Rio Claro, né? Em Rio Claro, isso. E, cara, no segundo, adorei, assim, foi muito bom pra mim ter feito faculdade. Eu não terminei, na verdade, né? Eu abandonei a faculdade no último período. E abandonei porque, devido ao rap, eu conheci um cara em Porto Alegre, o Thiago, que é um dos meus melhores amigos até hoje, que é o Saulo da Amante, fazia rap e ele tinha uma produtora de áudio dentro de uma produtora de vídeo. E a gente se conheceu pelo MySpace, que era uma rede social de quem fazia música. E aí a gente começou a fazer música junto, isso à distância, e um dia ele falou, mano, quem sabe a gente não faz um clipe dessa música aí? Vem pra cá, pra Porto Alegre, vamos fazer o clipe dessa música. E eu fui e cheguei, e aí eu chego na Santa a primeira vez, uma sexta-feira à noite. Santa é uma agência de... É uma produtora, né? Que existe até hoje. E eu entrei e falei assim, caralho, os caras tudo trabalhando, assim, num clima muito bom. Eu já trabalhava em agência na época, mas eu falei, é uma agência pequena, em Rio Claro, a gente não filmava, não fazia nada do tipo. Era diretor de arte. E aí eu olhei aquilo e falei, puta, mano, é isso aqui que eu quero fazer, velho. Eu quero trabalhar aqui. Mas chegou na agência, aí o videoclipe vocês gravariam em um set, já tinha uma estrutura? Cara, lá tinha, nessa produtora, na Santa, já tinha os diretores, tinha o Felipe Zappellini, o Grip e tal, e o Felipe, o Black é muito amigo do Tite, desse meu amigo que a gente fez a música junto. E aí o Black falou, não, eu gravo o clipe de vocês. Ele e o Alex Brandão, que é um fotógrafo de skate muito foda, eles falaram, não, a gente grava. Então a gente foi pra rua com a câmera e os caras tiveram uma ideia muito legal de colocar um quadro, fazer uma tractana na frente da câmera, que tinha um quadro, a gente enquadrava o ângulo certinho do quadro e aí eu e o Tite ficava atrás do quadro cantando e de vez em quando colocava a mão por dentro, dava uma sensação meio 3D, era muito legal. Nunca saiu o clipe, obviamente, né? E aí... foi a primeira vez que eu tive um contato de fato com uma produção, assim. Legal. E aí eu falei, caralho, mano, muito foda. E dentro da produção, o que você fez? Qual que era a sua função? Era cantar, né? Foi o rap que a gente tinha feito a música, a gente literalmente trabalhou cantando ali e propondo o mínimo, pô, aquele lugar ali é legal, será que é bom ir ali? Pô, tá, vamos ali ver, a luz tá boa, tal. A gente foi, era uma câmera e um sonho, assim. Legal. Produção muito enxuta, muito pequena. Mas aí quando eu volto pra Rio Claro, pra faculdade, passa alguns meses e eu falei assim, mano, não quero mais ficar aqui, velho, eu vou tentar... Aí eu mandei uma mensagem pro Thiago, eu falei, mano, será que os caras me dariam um estágio de 3 meses? Eu peço demissão aqui na minha agência, vou em dezembro, passo dezembro, janeiro, fevereiro e volto pra faculdade. Ele falou, mano, dá um alô ali no Felipe, mas é certo que os caras, não sei se os caras vão conseguir te pagar. Mas quando você voltou pra Rio Claro, você ficou com aquela sensação assim, cara, tem muito mais pra fazer e muito mais pra aprender em outros lugares que aqui não tem? Fiquei muito, mano. Era uma coisa que me consumia por dentro, assim. Que é igual quando você, por exemplo, sai do país, primeira vez. Total. Você sai, pode ser Argentina, aqui perto mesmo, mas quando você volta, você fala assim, cara, não dá pra desver aquilo, né? Mano, isso é muito louco, porque a primeira vez que eu saio do país foi exatamente nesse momento, porque eu volto para Rio Claro, continuo trabalhando, aí troco essa ideia com o Tite, falo com o Felipe, ele fala, mano, pode vir, a gente só não tem como te pagar, porque nem tem essa vaga aqui. Eu falei, mano, eu vou por mim, pego a grana e fico aqui. E aí eu vou em dezembro, em 27 de dezembro, fui para Porto Alegre, e aí o Tite falou assim, mano, a gente vai passar o ano novo no Uruguai, os caras foram tudo pra lá, vamos pra lá. E o Tite foi meu irmão mais velho, foi meu pai,
Ele é o cara que me abençoou com muito acesso e possibilidades, assim, sabe? É porque tem gente, cara, até tive uma conversa ontem falando sobre isso, que tem gente que são 3 formas valiosas que eu vejo que uma pessoa pode te ajudar. Uma é com dinheiro, bem material, né? A segunda é com tempo e a terceira é com acesso. Ela te dá, é como se ela te pegasse no ponto A e entregasse no ponto B. Que pra mim é uma das formas mais valiosas que tem de você ajudar alguém, é com o acesso, sabe? Porque você abre a... Sim. É uma coisa que é isso que você falou, não dá mais pra desver, mano. Você não consegue mais voltar pra realidade e a cabeça que você tinha antes, assim, né? Total. O Tite, no caso, me deu as 3 coisas. Legal. Ele me ajudou com as 3 coisas. E literalmente mesmo, assim. Ele sempre fica meio sem graça porque eu sou muito grato, porque realmente isso mudou minha vida, assim. Isso me deu um outro direcionamento de vida. E aí, quando eu chego no Uruguai, eu falo assim, caralho, mano. Vejo a galera falando espanhol, não falava porra nenhuma, não entendia nada. E a gente passou 2 semanas ali, eu começando a entender as coisas. E aí eu falei assim, porra, mano, explodiu minha cabeça, assim. Tanto que eu lembro de ligar pro Lucas e falar assim, mano, você precisa sair do país, assim. Você precisa ver outro horizonte para além de Rio Claro. Você precisa sair da cidade e ver outras coisas. E aí eu volto para Porto Alegre para estagiar durante 2, 3 meses ali. E o que acontece é que eu nunca mais voltei pra faculdade. Esses 2, 3 meses viraram 6, que viraram 1 ano, viraram 2. Que aí você já entrou na produção ali... Eu fiquei 3 meses ali realmente estagiando. De repente surgiu uma vaga e eu falei pros caras, mano, quero ocupar essa vaga aí. Qual que foi a vaga? Era gerente de projetos. Foi a minha primeira função dentro da produtora. Eu até arrisquei uma coisinha ou outra em produção, mas logo de cara, o cara que cuidava da gerência de projetos da produtora me pegou e falou assim, não, vem pra cá, então vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E era 100% escritório, assim, ou você tinha algum trabalho de campo, assim, que você Cara, saía, tinha... Às vezes eu ia pro set, fazer coisas porque eu era meio intrometido. Tá. Mas era um trabalho de gerenciar. Cara, naquela época a Santa já pegava trabalhos grandes pra época, então... Tipo qual? Cara, a gente fazia já na época, tinha umas coisas pra Honda, pra Samsung, LG, pra Seda, pra um monte de marcas já assim, e eles tinham um escritório em São Paulo que tava começando a fazer um nome aqui em São Paulo, começando a crescer com isso. E aí eles têm um background muito de pós-produção, de animação, de 3D. E aí eu gerente de projeto, como no audiovisual eu venho com essa base de pós-produção de fato. Tá. Foi onde é o meu background no audiovisual e de pós-produção. Foi onde eu aprendi tudo, na ilha de edição, fazendo cor, fazendo pós de fato. Então eu começo ali como gerente de projeto estagiário, aí eu sou efetivado, fico lá, e aí na época um dos sócios que tocava o escritório em São Paulo vende a parte dele, e aí um dos sócios que estava em Porto Alegre falou, tô indo para São Paulo, eu sou de lá, você não quer subir para São Paulo comigo? E aí, só que aí lá você faz atendimento. Porque completamente... É uma loucura, mano. Diferente do que você faz hoje, né? Completamente diferente. Assim, tem suas similaridades. Porque a gente vai chegar lá, né? No final do dia é people business. Tu tá lidando com pessoas, tu tá lidando com network, tu filma, você pensa criativamente e tal, mas, cara, é um negócio de pessoas. Pra mim é muito isso, assim, sabe? Quando a gente vai pra dentro do set, eu tive a oportunidade de acompanhar já em um set que você dirigiu. Uhum. E você ali, o teu papel, da minha visão, era gerenciar crises e gerenciar pessoas. Ou seja, você era a pessoa que respondia você era o responsável pelo set. Abaixo de você tinha o gaffer, o diretor de fotografia, não sei quem. E no final das contas, o produto que você vai entregar para o cliente é um vídeo. Total. Aí tem outras formas, enfim. Mas todo esse processo para você entregar esse vídeo, você tem que gerenciar
pessoas. Você tá lidando com pessoas. Isso. Você é um maestro, assim. Você tá maestro. com a batuta ali na mão, falando assim, ó, vem pra cá, vamos pra lá. E ouvindo as pessoas, ó, acho que o melhor é sentar, então vamos pra aqui. Vamos... E você acha que, então, essa parte de atendimento te deu uma base legal pra você chegar? Me deu um skill enorme, assim, enorme. Eu tenho a PPM, que é a grande reunião sobre o filme, que é a de pré-produção, onde a gente apresenta tudo que a gente vai filmar de fato, figurino, casting, arte, locação, tudo que vai acontecer no filme tá numa PPM. Ali é um papel de venda. Obviamente você tem um papel de criativo, mas é um papel de é o teu momento de vender a tua ideia. E aí é atendimento. É o momento que você tá ali olhando para as pessoas, tentando entender, ler, falando, tá, eles estão gostando mais disso aqui. Isso aqui eu saquei que eles não curtiram tanto. O cara é mais visual, eu já vou na referência visual. O outro é mais sinestésico, eu já... Exato, né? Exato. Então o atendimento me deu muito essa skill, assim, de como me posicionar para fazer a venda desse trabalho, de fato, para me relacionar. Porque é isso, não basta o filme ser legal, né? Ser bom. Tipo, o processo tem que ser bom, a entrega tem que ser boa. Então tem muita coisa que envolve ali que a função de atendimento tem um grande papel ali. E aí eu venho para Porto Alegre para fazer esse papel de atendimento, porque em um dos projetos lá em Porto Alegre eu acabei atendendo e rolou super bem. O cara falou, mano, acho que você faz, vamos para São Paulo. Mas nunca foi a minha função de fato. Eu fazia por necessidade e por uma certa... seguir o flow, assim. Seguir a maré. A correnteza veio pra cá e eu fui junto. Vamos nessa, vamos aí. Mas nunca foi uma coisa assim de que, pô, o Diogo é atendimento de fato. Não sou. Mas você já se via numa função de direção, assim? Não, mano. A direção... Como que ela surgiu? Eu não escolhi. Eu realmente não escolhi, assim. Mas eu percebo que hoje, estando na direção, eu falo, caralho, tudo que eu fiz até hoje foi pra isso. Tipo, todo o meu processo, e nem acho que é só o processo dentro do audiovisual, não. Acho que o meu processo de vida mesmo. Legal. Essa coisa do background do rap, de pesquisa, de como me relacionar com as pessoas, de estar lendo pessoas, de estar convivendo com pessoas na rua. Eu sou um cara muito de pessoas, assim, agora um pouco menos até, né? Depois que eu me tornei pai, eu fiquei um pouco mais caseiro, a gente se reserva a outras coisas, a família, né? E aí, enfim, mas eu sou alguém muito de pessoas. Sim. Então... E qual que foi o primeiro set que você dirigiu? Cara, o primeiro set que eu dirigi foi um filme pra Google. Você tava na Santa? Eu tava na Santa, já tinha saído de atendimento, aí eu tava... Por isso que eu segui o flow, assim. Sim. Fui gerente de projeto, fui atendimento. Numa das crises de atendimento, o editor sumiu, eu comecei a colocar a mão na massa em edição, e uma hora o Gripe, que era o diretor, dono da Santa, virou pra mim e falou assim, mano, você que fez os ajustes? Eu falei, foi. Próximo filme vamos editar eu e você, a gente não vai pagar o editor que a gente tava pagando ali, porque o cara fez corpo mole, algumas coisas e tal, e eu acho que você vai conseguir editar bem, vamos tentar? Eu falei, vamos tentar. E aí eu atendi um projeto e entreguei a edição. Foi super bem. Dali eu comecei a fazer a minha transição para edição, porque é isso que eu tô dizendo, eu não era um atendimento tão bom assim. Eu ganhei muitas habilidades com isso, mas eu não era um atendimento bom, de fato. E aí vou pra edição, começo na edição, e aí pego muito gosto com isso, e aí descubro a correção de cor. Pego muito gosto com a correção de cor, e aí eu começo a fazer só correção de cor, vou deixando a edição um pouco de lado, e aí eu ajudei a fundar uma casa de cor, que era a Licor, que era uma casa que só representava coloristas. A gente tinha um esquema de remote branding que a gente fazia com coloristas gringos e tal. E aí a cor também me deu uma certa... A cor, pra quem não sabe, Diogo, como que você explicaria assim? Porque o processo, primeiro da pós-produção, né, depois que o filme já foi gravado, ou o vídeo já foi gravado, ele vai pra mão de um editor. Ele vai olhar o material bruto, tal, exato, e vai construir aquele quebra-cabeça. Depois que ele constrói aquela história, ela vai pra... Aí ela tem algumas etapas. Ela vai pra
pós-produção de fato, a gente vai ver se tem VFX, se tem Sim. cleanup, se a gente tem que limpar alguma cena. Apareceu a tomada ali no canto que não era para aparecer. Então, vamos mandar ali pro E aí, pessoal. normalmente vai para um cara especialista naquilo. Vai pro cara, é muito setorizado. E aí você chegou nessa parte de colorização. Que é é isso, que é o material da edição, ele chega bruto. Normalmente câmeras de cinema, ela tem um sistema de gravar em log, que o arquivo ele vem praticamente cinza. Igual isso aqui, ó. Será que ela grava em log? Você acha que tá gravando em log aqui? Tá, né? Eu sei que tá. Setup ótimo, aliás. E aí você pega esse material e você tem um range de cor para trabalhar. Então eu consigo tirar a saturação dessa mesa ou dar mais saturação para essa mesa. O preto aqui do microfone eu consigo deixar ele um pouco mais fundo ou deixar um pouquinho mais lavado. A correção de cor é onde a gente vai colocando cada cor no seu lugar, assim. Vai dando uma identidade já, uma estética pro filme sair de acordo com, enfim, com o que o diretor pensou, de acordo com o guide da marca e tudo mais. Consegue dar um exemplo, assim, por exemplo, por alto, assim? Se você quer passar uma imagem mais minimalista para uma marca, você tem alguma referência de cor? Por exemplo, menos saturado, mais saturado, com mais contraste? Tem uma... Eu acho que cada filme passo tem a passo, assim, ou não? Acho que cada filme tem sua peculiaridade. Não acredito muito em coisas... Obviamente, se eu quero um filme que precisa suar quente, né, calor humano, eu vou deixar tudo um pouco mais quente, um pouquinho mais solar, um pouquinho mais alaranjado, mais que amarelo. É o que a gente vê nas referências de filme estadunidense, quando o cara vai gravar, por exemplo, o filme tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Uhum. Aí fica uma coisa mais suave, mais fria, e aí quando vai gravar na Índia, no Brasil, na América do Sul, no México, aí eles colocam, viu, irmão, pode mandar ver, viu? Fica à vontade aí. Eu quieto que tocar na loucura. E aí você partiu pra parte de colorização antes de entrar na direção. Bem antes. E aí, tudo isso que eu tô narrando, que eu tô falando, ele aconteceu, sei lá, em 11 anos, né? Foi um tempo, eu fiquei um tempo como gerente de projeto, um tempo como atendimento, um tempo como editor, um tempo como colorista. E aí, chega a pandemia, eu começo a me cansar um pouco da correção de cor e de ficar muito atrás, assim. Cara, eu tô muito no fundo do processo. Não é nem o fundo do processo, os coloristas vão me odiar por isso. Mas eu tava numa parte do processo que eu já não ficava tão feliz com aquilo. Entendi. E aí eu falei assim, queria estar mais à frente. E mais à frente até do negócio, assim. E aí eu falei com o Gripe. E ele falou, cara, Diogo, eu tava em Rio Claro nisso. Não, mentira, eu tava ainda em São Paulo pensando em me mudar pra Rio Claro porque era pandemia, tudo fechou. E aí eu falei assim, liguei pra ele e falei, cara, mano, eu não tô tão contente quanto a correção de cor, tô pensando em fazer outras coisas. E antes de sair pro mercado de fato e sair por aí, eu queria trocar ideia contigo pra ver se existe possibilidades e tal. Nisso, a Licor, que era só uma casa de correção de cor, ela já tinha se tornado uma casa de pós-produção. Legal. Ela era um braço da Santa ou não? Ela era não era um braço, ela ficava abaixo do mesmo guarda-chuva. A Santa tinha algumas subempresas e o que veio se tornar o Landscape, que é hoje. Mas a Santa tinha alguns braços, algumas empresas que ficavam no guarda-chuva ali, que a Santa tomava um pouco de conta disso. E foi uma questão de posicionamento deles, assim, de criar uma frente só de colorização, assim? Cara, foi uma coisa que a gente sentiu que seria bom pro mercado. O Gripe falou assim, Diogo, tem esse esquema do DaVinci aqui, que é o software que faz correção de cor, que ele faz esse esquema aqui de remoto, né, de cor remota. Então a gente pode fazer cor com uns gringos lá fora e em real time sentar aqui e a galera tá vendo o que tá acontecendo e a gente abre o Skype e vai falando com o cara vai mexendo lá de Los Angeles, da Rússia, seja de onde for, e a gente vai vendo aqui. E aí ele falou, isso dá uma empresa, mano, isso dá uma coisa.
você tá tocando couro, quem sabe a gente não começa a ver isso aí. A gente começou a falar com um monte de gringo, perguntando se a gente podia representar eles no Brasil. Entendi. Vender o trabalho deles no Brasil. Entendi. E a gente entendeu que tinha um mercado para isso. E falou, tá, vamos alugar uma sala, vamos preparar uma sala legal, com toda a estrutura boa para receber diretores, para receber cliente, para a gente poder fazer essas reuniões, essas correções de cores. E aí a gente fez isso. A Licor partiu disso. Depois ela virou a Santa tinha pós-produção interna. E aí a pós-produção interna da Santa se acoplou à Licor também. E aí ficou uma empresa maior com correção de cor, com pós-produção, com tudo. E aí eu tava fazendo a correção de cor. Quando eu liguei pro Grip, falei isso. E aí ele falou, cara, vejo que tem duas coisas para você fazer. A primeira delas, eu acho que você pode fazer a produção executiva junto com a Lívia, que era a pessoa que tomava conta, a Lívia é muito minha amiga, que tomava conta da Licor, da produção executiva da Licor. Você pode estar ali do lado dela fazendo isso. A gente tem essa vaga agora, a gente precisa dessa pessoa. Eu falo para ela que você vai entrar nessa vaga. Segunda-feira, isso era uma sexta, segunda você já está trabalhando lá com ela. Ou direção, mas a direção eu não tenho como chegar num cliente e falar assim, ó, tá aqui o Diogo, foi meu assistente muitos anos, eu sei que ele consegue tocar um filme, contratem ele pra isso. Você precisaria de um filme e tal. E eu falei, pô, direção seria legal, né, mano? Eu vi muitas reuniões de offline, de PPM. Pô, eu acho que eu sei como fazer isso. Mas é isso, eu preciso de um filme. E aí deixei isso quieto e comecei a fazer a produção executiva. Até que surgiu essa oportunidade do Google, de fazer o Google. É um projeto que surgiu, eu conheci uma pessoa que estava dentro do Google e que me apresentou esse projeto. E eu falei assim, cara, topo fazer, contanto que eu possa dirigir isso. Tá. Ela falou, não, super, vamos lá. E era um cara do marketing, da comunicação do Google? Era a Carol, uma menina do marketing do Google. E aí eu falei, tá, então vamos orçar, E aí, como eu já tinha esse skill de atendimento, fazia essa parte de atendimento lá também no Google, a gente começou a orçar. Eu fiz um que a gente chama de tratamento. Tratamento é quando a gente recebe o roteiro da agência, do cliente, a gente cria um documento visual mostrando qual é o nosso direcionamento para aquele filme. Então, um monte de referência de fotografia, de transição, de direção de arte, de locação. Isso é muito comum no mercado high-end, assim, né, do audiovisual? Isso é quase impossível você aprovar um filme sem tratamento. Principalmente quando você entra numa concorrência, né, de algum projeto. Cara, normalmente a gente já é buscado sempre, a agência sempre busca 2, 3 diretores, às vezes mais. Tem uma grande discussão acontecendo porque esses tratamentos a agência não paga por eles. É uma prática de mercado que a gente entende que eu vou dar minha visão, você vai dar sua visão enquanto diretor de tal produtor, o outro também. Eles vão olhar para ver qual eles mais gostam, atrelado ao orçamento, e vão aprovar um de nós. Mas se não aprovou você, é isso, você trabalhou, mas é uma prática de mercado que acontece. Sim. Tem uma discussão acontecendo como muitas agora, outras dentro do mercado. Muitas outras dentro do mercado. Então eu fiz um tratamento, apresentei para a criação do Google, eles adoraram. E aí eu levei esse projeto para dentro da produtora. Eu falei, olha, tem um filme aqui assim, assim assado, trago para a produtora contanto que eu possa dirigir. A mesma coisa que eu falei lá no Google, eu falei para a produtora, e eles falaram, não, vamos embora. Todo mundo uma galera que eu conheço há muito tempo, que eu conheci há muito tempo, então todo mundo abraçou e falou, não, vamos embora, Diogão, vamos fazer, vamos te dar esse suporte, a gente vai colocar isso de pé. E aí eu fiz meu primeiro filme, que foi o Google Resgate Ancestral, que é um filme com Mano Brown, Criolo, Sueli Carneiro e Conceição Evaristo narrando o filme. Boa. Eu vou deixar na descrição desse episódio aqui pro pessoal assistir. Tá no YouTube, eu assisti antes de ontem, reassisti, né? Tá lá. Tá no YouTube tá no meu Vimeo. Do Google, sensacional. E aí foi o meu primeiro filme, assim, a primeira coisa que eu fiz de fato enquanto diretor, e aí foi por ter acompanhado muito set, ter acompanhado muito diretores por aí, eu sabia o que eu precisava fazer, o que eu não precisava fazer. Ouvi muito, eu tive uma produção executiva que estava muito do meu lado e que me apoiou, e nos momentos que eu tinha
dúvida, ou eu não sabia bem pra onde ir. Ó, Diogo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Esse diretor de arte aqui vai ser bom pra estar contigo, esse cara tem um olhar bonito. E desde o planejamento, não do planejamento, mas quando você fez a tratativa, né? Que Tratamento. chama, tratamento. Quanto tempo demorou até a diária de gravação? Cara, normal, eu não lembro exatamente o tempo, mas acho que a gente teve tipo 2 semanas, assim. A gente... Foi bem apertado? Normalmente, cara, depois de aprovado um filme, a gente tem 2 semanas mesmo, eu acho, assim. Tipo, tem suas peculiaridades, né? Sim. Eu fiz agora um filme pra Nubank que a gente ficou 1 mês em pré-produção. Decidindo coisas, revendo o roteiro com a agência. E aí gravou em quantos dias o projeto? Esse do Google a gente fez, foi uma diária. Foi uma diária, numa tacada só. Foi forte, foi legal pra caramba. A gente tinha pessoas muito boas na equipe e na frente da câmera também, né? Foi numa tacada só. E aí, enfim, foi meu primeiro filme que acabou ganhando clube de criação. Então eu já tive a sorte de começar legal, assim, sabe? Com um filme que tinha um orçamento legal, que tinha pessoas legais. Onde que vocês filmaram ele? A gente filmou na Sala São Paulo. São Paulo. A princípio, a criação tava muito comprada comigo, assim, a gente tava muito alinhado. E aí, isso foi uma das coisas. A produção executiva falou assim, quem sabe a gente não... Eu falei, queria levar esse filme pra alguma locação legal. E aí a Renata Monarito falou, quem sabe a gente não vai pra Sala São Paulo? São Paulo é emblemática, é grande, é bonita, Dessas pessoas lá dentro vai ser forte. Só um parênteses, quando o Google chegou com um roteiro pra vocês, já tinham essas 3 pessoas no... Tinha outras roteiro? pessoas, tinha um Emicida no lugar do Criolo, tinha algumas alternativas assim aí, mas acabou fechando esse escopo de pessoas mesmo. O que não tinha porque a princípio era para ser um corte de um podcast, era para ser uma coisa de uma conversa, e aí talvez pudesse ser na casa do Brau ou na casa de não sei quem. E eu falei, cara, quem sabe a gente não coloca isso ouvindo a produção executiva, ouvindo o pessoal. A gente estruturou o tratamento exatamente para levar isso para um outro lugar, para o filme ganhar mais peso, ganhar mais força, né? Uhum. E aí a gente leva esse filme para a Sala São Paulo, e aí ele se torna grande como ele foi, assim, né? Com essas pessoas lá dentro. Durante o filme a gente tem uma referência, assim, a uma figura ancestral que vai passeando pela sala. Aquilo também não símbolo, tinha, né, cara? Aquilo eu propus no tratamento de colocar. Então, enquanto diretor, você tem um roteiro, mas aí você tem os lugares para acrescentar, para tirar, para colocar. Claro. Obviamente que você sempre tem um objetivo, um briefing para seguir da agência. Porque a gente não pode esquecer que no final do dia a gente tá com um produto, com uma marca atrás. Mas dentro de todas as possibilidades a gente vai forçando, a gente vai propondo e alinhando com... E um projeto desse tamanho, para uma marca gigante, né? Eu ia perguntar se foi uma virada de chave, eu já entendi que foi uma virada de chave, né? Foi um momento que eu falei assim, tá, é isso aqui. Boa. É isso aqui. Tudo olhei para trás e falei assim, cara, desde onde eu lembrava das primeiras lembranças de vida até aqui, foi aqui, foi para esse momento aqui de fato. Então, tipo, foi onde virou a chave completa, assim, sabe? E dentro de um set, na Sala São Paulo, dentro dessa diária de gravação, quantas pessoas estavam ali sob o seu comando, né? Sob a sua responsabilidade, né? Que eu quero dizer o staff mesmo. Quantas pessoas? Cara, devia ter umas 80 pessoas. Muita gente. Acontece uma coisa, né? Porque assim, não é nem que eu tenha que, enquanto diretor, eu tenho que falar com o cara que tá lá do outro lado. As coisas vão se desmembrando, né? Sim. Eu falo com um diretor de fotografia, que fala com um assistente de câmera, ele fala com o gaffer com elétrica, com maquinária, eles já se posicionam, e aí a assistente de direção já sabe que o figurino tem que ser trocado, que a direção de arte tem que... Você fala uma, 2 coisas, as coisas vão se desmembrando. O pessoal do catering, do almoço, às vezes vai atrasar um pouquinho o almoço, ele já tem que ficar sabendo. Já sabe, a produção já avisou que a gente não vai almoçar ao meio-dia, a gente vai almoçar 1 hora. Então, as coisas meio que vão acontecendo, assim, sabe? Um pouco... ia falar mágico, mas não é bem essa palavra, mas as coisas vão se desmembrando, assim, vão
entrando no seu fluxo, assim. E com as suas peculiaridades. Tem set que atrasa, tem set que fica mais tenso, tem set que vai leve. E como que foi esse? Esse foi muito leve, mano. Assim, existia uma pressão minha comigo mesmo, mas que no dia ela não existiu tanto, assim. É aí que eu queria chegar, porque assim... Beleza, o cara fala, ó, você vai dirigir um projeto pra Google, tá? Beleza. Ah, vai estar lá o Mano Brown, não sei o que, né? Tá bom. Aí você vai pra casa, né? Aí você chega, aí você deita no travesseiro. E aí? Teve uma apreensão assim, cara, no pré? Eu tava tão focado, tão dentro do processo e pensando em coisas que eu não senti. Eu senti quando eu tava indo quando eu tava no carro indo embora pra casa depois do set. Já tinha terminado ali a diária. E aí eu falei assim, eu não sou uma pessoa que comemora tanto as coisas de maneira geral, mas ali eu pensei, eu falei, caralho, mano, acabei de sair do meu primeiro set pra um filme pra Google, com Mano Brown, com a Sueli Carneiro, o Criolo. Caralho, mano. E aí eu falei, mano, isso é grande. Muito. Isso é grande, tipo assim, aí a ficha caiu, assim. Sim. Mas até então eu tava no fluxo. Me deu um certo nervosismo só na hora que eu fui falar com as pessoas, de fato. Quando eu fui falar, a Sueli Carneiro foi a primeira a chegar, eu já conheci o trabalho dela, eu adoro ela. E aí quando eu falei com ela, a primeira vez ali eu fiquei um pouco, falei, caralho, que louco isso, né? Aí o Criolo chegou, eu falei com ele. Aí o Brau chegou, e aí aquela atmosfera... O Brau diferente. molda o ambiente, assim, é muito louco. Mas muito, muito querido, muito sangue bom. Então, tipo... As coisas foram acontecendo de uma maneira muito legal. E aí ele chegou assim. sozinho, ele... Chegou com o staff dele, com a equipe dele também. E foi pro camarim, aí eu fui lá me apresentar, a gente trocou uma ideia. Falei sobre o que era o projeto, juntei os três, falei do que era o projeto, o que você dava, porque era... É um mini doc, assim, né? Sim. Tipo, um curta, então a gente precisava colocar alguns temas em pautas e eles iam discutir um pouco sobre esses temas, então eu expliquei um pouco sobre isso, comentei com o Brau que foi meu primeiro contato pessoal, já tinha visto ele várias vezes por morar no Capão Redondo. Sim. E minha mãe era feirante na frente do campão que eles jogavam bola, e aí eu sempre tava por ali, sempre via, mas foi meu primeiro contato, comentei com ele, falei, pô, sou da Coab Adventista também, tal, então a gente teve uma troca muito legal. E qual que é a sensação, assim, porque você ali, você tava falando de igual para igual com o cara, né, em termos gerais, assim, porque antes era um olhar de, ele já era o Brown, ele já representava alguma coisa para outras pessoas, mas dentro do set ali, quando você foi se apresentar, você era um cara que precisava da ajuda dele e ele precisava do seu direcionamento dentro Total. do set também. Cara, Sei qual que é a sua visão, assim, sobre isso, porque... Cara, eu já dirigi algumas pessoas, alguns globais e tal. Eu lido muito bem com isso, assim, pra mim é muito tranquilo. Com o Brau foi um pouco, eu nem fiquei apreensivo, mas eu fiquei meio... eufórico, assim, falando, caralho, sim. mas me contendo muito, claro. e trocando ideia e me posicionando enquanto diretor de fato, falando o que eu precisava de cada um deles. Mas essa troca, ela é muito... Normalmente quem tá à frente da câmera, eu ainda não tive... Não aconteceu nada que eu filmei com alguém que fosse muito... Assim, a gente tem as peculiaridades, né? Às vezes a pessoa não tá tão boa de saúde, tá cansada, tá gripado, tá sei lá o que, e aí isso pesa um pouco mais. E pensa que para pessoas globais o cara tá fazendo isso todo dia. Sim. E aí, putz, você é mais um ali que ele já... Exato. Cara, ele não vai te destratar, mas é isso, você é mais um e vambora. Você tem uma troca ali com ele sabe muito te ouvir, vai propor, é uma troca de igual. Mas é isso, você equilibra a balança, assim, né? A gente claro. Fica num lugar muito próximo, assim, muito parecido. Tanto o diretor quanto o ator, ou enfim, o artista, quem quer que esteja na frente da câmera de fato, sabe? Claro. Foi com esse projeto que você fez a viagem, que vocês ganharam o prêmio? Cara, o que eu ganhei com ele foi um clube de criação. Tá. Eu ganhei Estrela de Prata no clube de criação daquele ano de 2022. Foi meu primeiro filme. Então eu sou um diretor muito novo, né? Apesar de estar no mercado há
11 anos, 12 anos, mas eu sou um diretor novo. Tenho 3 anos de carreira. 2022 pra cá. Foi no final de 2021, na verdade. Em dezembro de 2021. Então é isso. 2022 pra cá. Finalzinho da pandemia. Então, as coisas ainda. A galera tinha gente de máscara ainda no set, tinha todo esse clima. Tem uma foto tua. Tem 2 fotos que eu vi lá no teu Instagram que pra mim são emblemáticas, né? Uma é você dirigindo os 3 com a máscara. E tem a outra você abraçado com o Brown, assim, tipo... Eu olhei e falei, cara... Eu fiquei... sem brincadeira, eu fiquei assim, tipo, 1 minuto olhando, eu falei... Pô, se o Diogo não tem essa foto impressa num quadro, assim, tipo... Pô... Não tem, não tem. Mas eu te entendo, mano, é louco isso. Porque a foto, ela fala muito, cara, essa foto. Fala muito. É tipo, você abraçado assim com ele, ele abraçado e ele olhando, tipo assim, meu, tamo junto nessa. E foi essa sensação que eu tive mesmo, desde a primeira vez que ele apertou minha mão, assim, tipo, me cumprimentou, assim, um cumprimento firme, pô, não, vamos nessa aí, tamo junto. Muito foda. Tanto ele quanto o Criolo, todo mundo muito querido, Sueli Carneiro, mas com esse filme eu ganhei Estrela de Prata em 2022 no Clube de Criação. 2022 também eu assino meu primeiro contrato enquanto diretor de fato, na Rising, que é uma produtora do landscape ali. E aí começo a trabalhar full time como diretor. Tá, só pra gente falar dos bastidores da repercussão desse filme. Não pra mídia, enfim, não é que eu quero chegar. Eu quero chegar nos bastidores das produtoras e dos outros diretores que olharam um diretor que pegou um filme pra Google e já entregou um puta trabalho. Qual que foi a repercussão da galera que tava do seu lado ali, sabe? Tipo... Cara, foi louco, assim, porque eu tive essa conversa depois com muitas pessoas da produtora, com muita gente de fora da produtora também, e a galera que era muito próxima, que tava envolvida no trabalho, ou que de alguma maneira tava próxima, falou assim, caralho, Diogão, porra, mano, mas eu sabia que tu entregaria. Porque, cara, eu tô há muito tempo convivendo com essa galera e convivendo com os diretores e entendendo, sabia de cabo a rabo. Na minha primeira PPM eu já sabia tudo que eu poderia falar e o que eu não poderia falar, como eu poderia lidar com cada problema que surgiria. Óbvio, tem suas questões, cada um, às vezes você entra numa questão em um no outro, mas eu já tinha passado por tantas reuniões que eu já dominava um pouco isso. Legal. Eu acho que talvez o maior impacto tenha sido visualmente mesmo, da galera falar assim, caralho, Diogo, muito bom, mano. Chegou num resultado muito bom, assim. E aí, primeiro filme para um diretor, um filme que não foi pequeno, então normalmente é isso, né? Eu venho, meu background no audiovisual, ele é de publicidade. Eu sempre trabalhei com publicidade. Normalmente... É isso, tem questões e questões, né? Mas tem gente que começa fazendo clipe, aí vai fazendo não sei o quê, aí faz uns filmes de umas marcas tal. E aí, cada um com a sua particularidade, e essa foi a minha. Eu consegui acessar já num lugar que era relevante, assim, sabe? Legal. Foi bom pra caralho, assim. Foi um momento de virada e um momento grande, assim, pra minha carreira. E você que passou por diversos setores, né, dentro do audiovisual, hoje você consegue ver alguma diferença de trabalhar com grandes marcas, assim, desde o atendimento dos caras até no set ali, você consegue... Super, mano. Quanto maior, assim, a publicidade, a gente fala sobre, às vezes a gente fala, pô, o cara tá no high-end, assim, do lugar da publicidade, mas eu não tô nesse lugar ainda na publicidade. Tem diretores que filmam 10 vezes maior do que eu filmo, com filmes com orçamento 10 vezes maior, 15 vezes maior, sabe? Com estrutura 10, 15 vezes maior. Mas o mesmo lugar um pouco que não é onde eu tô hoje eu acho que eu já tô no meio ali, mas mesmo no lugar mais baixo, ele tem uma diferença, é isso, você tem que... A publicidade envolve muito dinheiro, né, mano? Sim. Os caras estão pagando uma grana pelo filme, por não sei o que e tal. Apesar dos valores terem diminuído cada vez mais, assim, e a gente tem cada vez mais coisa para entregar, o dinheiro tá um pouquinho menor, mas
enfim, várias questões, internet. Agora não é só um filme pra TV, né? Pro YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Então, enfim. Sim, é multiplataforma, você tem que entregar um formato, uma linguagem diferente em cada formato. Então tem mais trabalho, assim, mas desde o mais básico, assim, que você tem algumas preocupações que você tem que ter sobre isso. PPM, de fazer uma boa PPM, você ir lá e saber discutir um figurino, saber discutir arte, saber discutir cada coisa, porque isso faz diferença no filme e você é cobrado por isso também. Então acho que mesmo quando você tá fazendo filmes menores, você tem um tipo de cobrança ali. Obviamente, quando você tá fazendo filmes maiores, maior a cobrança, porque normalmente a criação da agência espera mais, o cliente espera mais, todo mundo tá esperando mais, e aí, tipo, é isso, o jogo começa a se tornar outro também, né? Sim. E você acha que quanto maior a responsabilidade, quanto maior o projeto, menos opinião criativa você consegue colocar pro cliente? Assim, ele já vem com uma coisa pronta e vocês... Não, isso é muito particular, isso é muito de projeto para projeto. Tem projeto que a gente entra já sabendo assim, cara, isso aqui é o básico, a gente vai fazer feijão com arroz, o básico que eu tô dizendo, a gente vai fazer o que a agência tá pedindo aqui, propondo, porque eles sabem que é um filme para comprar o cliente aqui, o cliente realmente precisa disso, você propõe. A gente sempre propõe, né? A gente é metido a propor coisa mesmo. A gente sempre vai propor uma coisa ou outra, mas... A gente sempre tem espaço para propor. Algumas vezes mais, outras vezes menos. Mas o papel do diretor é exatamente esse, né? A gente apresentar cenários, né? Opções pro cliente. E é por isso que, sei lá, tem concorrência. A agência chega com um roteiro para mim e pra você, você vai dar a tua visão, você vai falar, putz, isso é um filme de câmera parada. Eu vou falar, não, mano, isso é um filme de câmera, é um camera work aqui maluco. Eu vou fazer um monte de transição, um monte de coisa, e aí a gente vai apresentar as visões que, enfim, de acordo com o que a gente acredita, cada um acredita para aquele filme. Então a gente sempre tem lugar para propor. Obviamente, quando você está lidando com filmes maiores, com um orçamento maior, você tem mais possibilidade, assim, nem sempre também, né? Mas enfim. Depende, então, né? É muito de caso a caso, do tamanho do orçamento com o tamanho da entrega. Então depende de muita coisa, assim, sabe? E hoje a gente sabe que tem dois mercados do audiovisual, né? Tem o audiovisual high-end, que já é mais focado em campanhas publicitárias, e tem o mercado guerrilha, que a gente chama hoje. Uhum. Eu acho que há alguns anos atrás essa diferença era muito maior. Era. Hoje a gente consegue ver que eles estão espremendo um no outro, enfim. Super. A diferença é quando a gente fala de algum projeto aí que a gente vai rodar para algum show, cobrir algum evento. Normalmente a prática dentro desse audiovisual mais guerrilha e tal é você pagar ali uma diária para um videomaker, um freela, um editor. Como que funciona nesse mercado mais high-end o diretor? Como que ele é remunerado e como que você precifica seu trabalho dentro da produção? Cada caso um caso, mas diretores normalmente eles têm um contrato exclusivo com uma produtora, pelo menos no Brasil, por exemplo. Um contrato normalmente anual? Normalmente anual, às vezes de 18 meses, às vezes de 24, normalmente parte de ano mesmo, anual, 12 meses. Depende muito caso a caso. Assim. Tem contratos que são 2 anos, contrato de 1 ano, depende da tua negociação ali com a produtora e do quanto tu vai render naquele primeiro ano para uma outra renovação, outro acordo, mas você tem um contrato de exclusividade. Eu tenho um contrato de exclusividade com a Kizar hoje, que é a produtora que me representa no Brasil, é uma produtora de fora, de Amsterdã, mas que tem aqui no Brasil também. A gente estava conectado no ecossistema do Landscape. E o meu contrato com a Kizar faz com que eu filme só pela Kizar. Tem algumas possibilidades de eu filmar por outras produtoras, com Lanaut, algumas coisas do grupo ali no Landscape, mas eu tenho um contrato exclusivo com eles. Dentro desse contrato, a gente tem o que a gente chama de mínimo garantido, normalmente, do diretor, que ele vai receber ali um X por mês para ter aquela exclusividade com aquela produtora. Legal. Esse mínimo garantido, como uma prática de mercado, ele é acumulativo e zerado a cada período. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que o seu
o seu mínimo garantido é de R$10 no mês. Tá. A cada 6 meses ou um ano, você zera ele. Então, assim, em 6 meses, eu ganho R$60. Se eu fizer um filme, se eu fizer 2, 3 filmes que ultrapasse o meu cachê enquanto diretor, porque aí eu tenho uma porcentagem. Entendi, do projeto final. Aí tem cada um. Tem gente que é em cima da receita, tem gente que é em cima da produção, mas eu tenho uma porcentagem em cima do projeto. Tá. Não necessariamente do projeto final. Tá. Eu tenho uma porcentagem em cima daquele valor. Se esse valor, que é o meu cachê, ele ultrapassa esses R$60 desses 6 meses, deu R$100, eu pego essa diferença. Então eu pego esses 40 a mais. Eu pego 60, que eu tô ganhando 10 por mês, e esses 40 a mais. Entendi. Então, quanto mais eu filmo, mais a chance de ganhar mais, de ser remunerado por isso. Cada caso é um caso, mas como prática de mercado é mais ou menos assim que funciona. Todo diretor tem seu mínimo garantido, que é a grana que vai fazer ele ter ali todo mês entrando. E quando entra um projeto, e se não entrou nenhum projeto, é isso. Você O mínimo garantido ali. zerou 6 meses, começa a contar de novo. Legal. E aí no mercado é comum diretor ter mais de uma agência representando ele ou não? Normalmente, no Brasil, não. Assim, tem gente que Faz exclusividade. Produtoras, tem algumas produtoras que tem diretores freelas. E aí o diretor consegue filmar pela X, pela Y, pela Z. E tem diretores que é isso. A maioria, sei lá, deve ter conheço todo mundo, mas acho que todo mundo, a maioria tem exclusividade. E aí é isso. Eu sou representado pela Kizaru. Fulano é representado por outro. O outro por outra. Cada um pela sua, assim. E aí, fora do Brasil, você tem acordos também de falar assim, cara, vou dar um filme gringo com tem uma agência galera de no lá. México Legal. que estão me chamando e eu vou rodar pela produtora de lá, sabe? Legal. Você tem essa flexibilidade fora do país, assim, de conseguir. E às vezes é isso. No Landscape a gente tem a possibilidade de rodar por uma, por outra. Às vezes eu faço um trabalho por uma outra produtora, a gente vê um acordo ali entre as produtoras, mas acontece esse land-out, assim, que é esse empréstimo de diretor para outras produtoras, sabe? Isso rola. Legal, a gente passou assim, fez passou pela sua trajetória assim, que foi bem legal. Agora eu queria entrar um pouco num assunto que não tem como a gente falar com a parte criativa, né? Que é a inteligência artificial, assim, como que você vê esse processo a longo prazo, não a longo prazo, mas talvez a médio prazo, a gente falando como profissionais do audiovisual. Você vê ela como uma ferramenta positiva? É que não... Vou falar que é positiva, negativa, em alguns aspectos ela é positiva, em outros... Cara, ela é um fato. Sim. Não, é inegável. Quem tentar negar isso vai ficar para trás ou vai ter que fazer outra coisa da vida, porque ela é um fato, assim como a internet nos anos 2000 foi um fato. E tem coisa que eu acredito que só anda de ida. E a tecnologia, acho que é uma delas. Não vai voltar. Não tem como voltar. Não tem como voltar. E aí, enquanto diretor, eu tento me aliar ao máximo a isso como uma ferramenta. Boa. Eu uso muito. Tá sempre envolvido no meu processo, inclusive criativo, assim. Mas eu cada vez mais tenho tentado também me desconectar um pouco disso em alguns lugares. Porque, cara, se torna... E aí, não falando só sobre a publicidade, sobre a direção, mas pra vida se torna muito fácil. Muito cômodo, né? Muito cômodo. Eu tava pensando isso hoje, porque eu tava entrando em algum aplicativo que me mandava um código. Sim. E aí, eu nem precisava digitar esse código, porque chegava por SMS e já aparecia ali na tela. No iPhone então, aparece. assim, a gente acaba perdendo capacidades básicas, tá ligado? Escrita, né? Então, assim... Pô, como é que eu não tô memorizando 6 números? Sim. Tipo, eu tenho que olhar 2 vezes. Tipo, se eu não bato ali, é 7-2 o quê mesmo, sabe? Tipo, então eu tenho me atentado a essas questões também. Eu uso muito as ferramentas, mas
tô no meu período que eu acho que eu nunca li tanto como eu tô lendo agora. Legal. Nunca vi tanto filme como eu tô vendo agora. Sabe, eu nunca tive consumindo tanta arte quanto eu tô consumindo agora. E nunca tive me conectando tanto com as pessoas como eu tô tentando fazer agora, assim, desde amigo, de ligar mesmo, assim, Sim, sabe? Cara, e aí, do contato real com as coisas. Porque isso se tratando de vida, a gente vai perdendo um pouco. Agora, enquanto mercado de trabalho, enquanto tecnologia usada como apoio pro profissional, cara, ela é uma ferramenta que indiscutivelmente te facilita um monte de coisa. Chega um roteiro, você consegue decupar esse roteiro colocando lá. Me diz quantas locações tem aqui nesse roteiro. São 5 locações. Quanto os personagens têm? Obviamente que eu sempre bato depois e faço a minha análise ali. Olho, tá, não precisa ser 5 locações, eu vou fazer em 3. Não precisa ser 20 pessoas de casting, tem que ser 30. Sabe, tipo, eu vou moldando. Mas, cara, ela facilita muito. E você acha que com a entrada da inteligência artificial, assim como a publicidade entrou mais na rede social, você acha que os formatos vão mudar de uma grande publicidade? Por exemplo, pega uma publicidade para o Itaú. Você acha que vai ter que readaptar esse formato? Porque antes era uma peça para televisão. Uhum. Agora se transformou uma peça para televisão, YouTube, rede social. E a produtora e os profissionais tiveram que se adaptar e colocar... o escopo ali mudou. E você acha que com a inteligência artificial essas grandes produções vão mudar ainda mais? Cara, se a gente pensar assim, hoje as marcas elas têm um range muito grande. O Itaú ou qualquer marca grande tá fazendo filme toda semana, filme grande. Sim. E tá fazendo um montão de filme pequeno que eles não vão pagar 1 milhão pra fazer um filme pro TikTok, tá ligado? Tipo, tem uma coisa que você já deve ter reparado também. Quando você tá assistindo, você gosta de NBA, né? Esporte americano. Tem propaganda que passa no horário comercial, no intervalo dos jogos da NBA, que não passam na programação original da ESPN lá. Tipo, no intervalo do debate da hora do almoço. Mesma coisa pra... eu gosto de tênis, eu assisto muito tênis. Nos intervalos dos jogos de tênis, são sempre as mesmas propagandas, mas nichadas. Você vê que a inteligência artificial entra para facilitar esse processo de nichar ainda mais para um público específico, que na minha opinião, essa é a grande sacada do conteúdo, né? Do conteúdo audiovisual, assim. Porque você precisa falar com o cara que está do outro lado. Você fala com o Diogo que tá do outro lado. Você não fala com uma grande massa que assiste Globo de segunda a segunda, sabe? Cara, eu acho que sim. Eu acho que ela vai ajudar a setorizar ainda mais, nichar ainda mais. E não necessariamente nichar, não sei se vai surgir novos formatos necessariamente, mas eu acho que ela vem, inclusive, para atender esses formatos de rede social, de coisas menores que precisa de volume, né? Sim, porque tudo é efêmero. É isso. Na internet tudo é efêmero, então precisa muito de volume. E aí eu acho que ela vai entrar legal. Acho que a gente vai ter... Acho que as coisas não vão acabar, sabe? Tipo, o grande filme de publicidade não vai acabar, o jornal não vai acabar, o jornal impresso não acabou, tá ligado? E, tipo, eu não acho que as coisas vão acabar assim, sim, mas elas tendem a funilar um pouco e aí cada coisa vai sendo classificada mais setorizada, assim, é isso, né? Isso aqui é pra rede social, cara, vamos fazer com AI, isso aqui, vamos pra cá. Eu acho, minha impressão, porque, cara, e é muito a minha impressão, porque nada é certo, né? Lógico. Se tratando desse tema. Minha impressão é que a inteligência artificial é muito parecida, talvez, com o Photoshop. Com a virada do Photoshop. Se eu ver uma galera falar, eu que já vi gente falar, ouvi algumas coisas, li algumas coisas de artigo, cara, a chegada do Photoshop foi um acontecimento também, sabe? Tipo, foi uma coisa, tipo assim, caralho, mano, agora a gente não precisa mais sentar e desenhar, ou seja o que for, sabe? Sim. O Photoshop veio pra
digitalizar as coisas. E aí me parece que a inteligência artificial é um passo depois disso, assim. Mas é isso, mano. Pra mim é muito impreciso. Eu, com certeza, não sou a melhor pessoa inserida no debate. Eu acho que tem um monte de questões éticas que precisam ser tratadas. Acredito que tem coisas que precisam ser reguladas, tá Claro. ligado? O governo tem que regular algumas coisas, aí, senão Perde a mão, né? perde a mão. né? Mas é um acontecimento, né, mano? Então eu, pelo menos, me aproprio muito disso Boa. pra estar me ajudando a construir, a ser rápido em algumas coisas, enfim. E como que você vê a sua carreira no próximo... Não no próximo 5 anos, mas talvez no próximo ano, assim, pra onde que você tá apontando os seus esforços ali? Cara, esse ano, meu 3º ano em direção, eu tô numa produtora que eu gosto muito, tô num lugar que eu acho legal, de carreira, tô num momento legal de carreira. Eu acabei de ganhar Cannes, ganhamos bronze em filme, que é a categoria mais emblemática de Cannes. Então foi uma coisa muito legal. A gente vai sair, inclusive, muito possivelmente a gente vai lançar o filme muito próximo do lançamento do teu podcast também. Acho que a gente tá até se comunicando bem nisso. Boa. E aí, cara, eu tenho planos, assim, eu quero fazer trabalhos autorais, que é uma coisa que eu tava um pouco distante. Esse filme que a gente ganhou me resgatou um pouco isso, assim, porque tem isso, né? A gente fica ali na publicidade fazendo o que tem que ser feito, propondo e, cara, o prazo é sempre meio urgente, sempre tá correndo, que às vezes a gente vai deixando passar algumas vontades que a gente tem. E faz pra entregar pro outro, né? Pra servir o outro ali, né? De certa maneira. O autoral, é isso, você carrega a tua mão ali, de fato, né? É a tua letra, né? É a tua forma de escrever de fato. Não que na publicidade isso não seja possível, mas ali no autoral é onde você tem a tua carga artística que você pode debruçar sobre aquilo. Eu tinha feito, em 2022, ou 23, fiz o clipe do Zudzilla, que tinha sido a última coisa autoral que eu tinha feito. Pô, muito bom. Foi muito bom. Que foi um processo muito legal. E aí a gente fez esse agora, que foi um filme pra revista Raça, que conta uma história do Carlos, que é uma pessoa real, carioca, muito sangue bom. A gente se tornou próximo. E que ele tem vitiligo universal. E aí a gente conta essa história do vitiligo universal que ele tem pela ótica dele, de fato. Então foi uma construção muito legal que a gente teve com a Lepub, que é uma agência que é de fora, mas tem aqui no Brasil também. E aí a gente construiu esse filme a 4 mãos e depois de 2 anos, eu não tenho certeza, agora acho que foi ano passado que o Brasil não ganhou nada em filme, que é a categoria mais emblemática de Cannes, a gente conseguiu nós e um outro filme bronze em filme, na categoria filme. Então, porra, feliz pra caralho com isso. E aí quero retomar, fazer mais coisas autorais, mas também quero posicionar minha carreira, tentar dar 2 passos ali à frente agora, que eu acho que eu tô num bom momento pra mostrar, porque, cara, tem muito diretor, tem muito filme, e aí é isso, na correria, às vezes o que falta é oportunidade mesmo, assim, pra mostrar, sabe? Putz, cara. Então a gente tá fazendo um trabalho extenso agora, um trabalho forte pra me colocar com as agências, falar com outras agências, com outros criativos, mostrar os filmes que eu tenho feito pra alavancar mais a carreira, assim, sabe? Filmar maior, filmar com mais marca, quero filmar, tenho muita vontade de filmar fora, então tô nesse planejamento aqui. Não, vai acontecer. É questão de tempo, né, mano? E é isso, eu tenho uma noção de tempo um pouco diferente do que o tempo do relógio, assim, do calendário. Então eu ainda sei que eu tô no meu tempo das coisas acontecerem. Como eu falei, sou um diretor novo, né, mano? 3 anos só dirigindo. Então tem um tempo
longo pela frente ainda. E eu sei que as coisas vão vir e vão acontecer, sabe? Cara, como a gente tá falando de marca e o podcast é sobre marca, pensando o Diogo Comum hoje como uma marca, como que você quer que as pessoas lembrem da sua marca? Lembrem de você? Cara, essa é uma pergunta muito boa, mano, porque eu tô nesse processo de construção. A gente tá sempre em construção, né, mano? Mas eu tô pensando muito nesses momentos atuais, exatamente nesse tema. Porque eu tive muito que me moldar ao longo do tempo pra caber nas coisas. E aí, tipo, tá, aqui eu preciso ser o editor, que é assim, o mercado traça assim, e aí eu vou me espremendo e tá, coube aqui. Aí depois, eu preciso... Agora eu tô nesse lugar aqui, eu vou mais assim. E aí isso, na verdade, o que aconteceu é que a definição mais chegava do que de fora pra dentro do que de dentro pra fora. E eu tô realmente nesse processo de construir, enquanto diretor, uma identidade, uma marca, inclusive no tipo de filme que eu faço. Sim. No tipo de postagem que eu faço, de como eu me visto. Eu acho que tudo comunica um pouco, né? De como eu falo, de como eu ajo. Então eu tô nessa construção agora, assim, nesse momento. E tava pensando isso, mano, né? Conversando e pensando aqui. E eu tava até pensando, caralho, mano, eu e o Lucas estamos falando aqui há sei lá quanto tempo. A gente deu pouca risada. E eu sou uma pessoa... que eu me considero uma pessoa leve e engraçada. Demais. Assim. De maneira geral, a gente sempre tá rindo, tá ligado? Sim. Então agora eu tô tentando conectar um pouco dessa coisa dessa leveza que eu sei que eu tenho de pô, cara, é isso. Meus sets sempre são um pouco leves, sabe? Tipo, eu sempre tô com uma equipe que eu tô um pouco alinhado, e mesmo que seja uma equipe nova, eu já me conecto legal com os caras, com as mulheres, com todo mundo, pra ser leve. Então, tipo, eu sou essa pessoa também. Mas, de maneira geral, uma galera, quando não me conhece, assim, fala, pô, o jogo é sério, né? E aí eu falei isso aqui muito pra tentar, enfim, pra eu lembrar de quebrar um pouco isso também, assim. Porque tem essa leveza, né, mano? Da gente... Eu tenho isso no dia a dia, tá ligado? E eu acho que depois que eu tive uma filha... Isso ficou mais forte ainda, assim, sabe? Porque aprendi a olhar pra algo que eu tinha perdido um pouco, assim, que é essa leveza que criança tem mesmo no dia a dia, né? Em casa, com todo mundo em casa. É isso. Então, acho que criança traz um pouco disso. E aí é bom pra eu olhar no espelho e relembrar um pouco disso tudo, sabe? Com a minha família em casa. Tem a Lovely, tem a Lauren, que é minha enteada, tem a Carol. Então, tipo assim, eu tô tentando... É um papo que eu tenho conversado um pouco com a Carol sobre isso, de que, cara, como é que eu construo essa minha marca, assim, como é que eu monto isso, desenvolvo isso, sabe? Porque no final é isso, no final do dia é uma marca mesmo, assim, é uma marca mesmo. É isso, tô fazendo, por exemplo, o meu site, e aí dentro do site eu tô criando esse exercício de, pô, as pessoas entram, o que eu quero que as pessoas leiam visualmente, ou de informação quando entrarem no meu site ou quando eu chegar num lugar. Sim. Que é isso, cara, eu tenho uma forma de trabalhar muito séria, e no quesito de sério, não é de tipo de braveza, é de seriedade mesmo. Galera, vamos trabalhar, estamos aqui pra ser um bom time e trampar legal. Mas, cara, eu faço isso com uma certa leveza porque eu adoro isso, tá ligado? Eu gosto mesmo da direção, eu gosto de estar nisso, eu gosto das reuniões, eu gosto de pensar PPM, eu gosto de fazer tratamento, eu gosto de estar pesquisando. E, porra, mano, eu faço isso com leveza. Tô tentando trazer um pouco disso pra cá, assim, sabe? Pra construção da sua marca também, né? Exatamente, pra construção dessa marca, assim, pra não ser só uma coisa séria, assim. Parece sério porque aprendi que eu tinha que ser uma pessoa séria pra ser levado a sério. Sim, sabe? Em alguns ambientes a gente... E durante um tempo, é isso, quando eu falo de me moldar de fora pra dentro,
é um pouco disso, assim, também, né? Tipo, puta, teve momentos que eu tive que ser muito sério pra ter respeito das coisas e pra ser enxergado como um bom profissional e tal. Só que chega uma hora que você fala, mano, isso sou eu ou isso é a forma como as pessoas me leem e eu tô sendo isso, tá ligado? Diogo, pra gente encerrar o nosso episódio, eu gosto sempre de encerrar com a mensagem final, assim, cara. Se você puder compartilhar uma frase, que eu sei que você gosta bastante de frase, e frase marca, né? Frase marca o nosso episódio, marca o nosso momento. Se você pudesse compartilhar uma frase assim que resuma um pouco ou que represente um pouco da sua marca hoje. Cara, é difícil, mano. É difícil resumir em uma frase, assim. Mas tem um... Mas como se você tivesse, assim, uma mensagem, como se você estivesse falando pra você. Que ela te representa. Cara, só pra dar um contexto, Uhum. diretor de publicidade, de cena, é uma profissão que exige privilégios, tá ligado? E exige privilégios por quê, mano? Porque eu tenho aquele papo que a gente teve do mínimo garantido e tal. Isso isso não faz a minha vida, tá ligado? E pra eu trabalhar com algo que é de períodos, um momento eu tô filmando muito, um momento eu não tô filmando nada, um momento eu tô trabalhando muito, outro momento eu não tô trabalhando tanto. Você tem que ter uma base, tá ligado? E a base que eu tenho, ela é emocional, tá ligado? É uma base que minha família construiu, mas eu não tenho uma base social, financeira, tá ligado? Pra me... de privilégio. Sim. Sabe? De privilégio que eu tô falando nesse lugar de tipo, cara, se eu não conseguir pagar o meu aluguel, tudo bem, porque eu sei que, enfim, tenho família, eu tenho pra um dia, eu tenho a quem recorrer e tudo mais. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? É uma carreira de privilégios, assim, né? Porque, enfim, você tem que ter uma base ali pra conseguir passar um tempo sem filmar, ou seja o que for. E aí, mano, pensando nisso, e pensando muito no contexto de onde eu venho, das pessoas que eu conheço, da onde eu venho, como eu carrego as coisas comigo, tem uma frase do Marechal, que é o MC do Rio de Janeiro, que ele diz: viver disso é difícil, raros chegam a esse nível, mas eu amo tanto o que eu faço que esse amor vai ser possível. E eu acho que é um pouco por aí, assim, sabe? Eu entendi que direção é o que eu quero fazer e o que eu faço muito bem. Teu propósito. É o meu propósito de fato, tá ligado? E aí eu acho que é uma insistência, né, mano? Porque fazer virar de fato, pô, não é fácil. Tá Não. Não é fácil, é complexo. Então, assim, adoro essa frase dele, assim, e acho que faz muito sentido pra mim, mas é difícil dizer que o que resuma, assim, né, mano? Porque cada momento é um momento. Amanhã se você me perguntar, eu vou te falar outra, sabe? Aí esse ano que vem, quando eu a gente gosto se vê disso, de eu novo, gosto disso. eu vou ter outra com certeza, assim. É tempos e tempos, né, mano? Sim. E esse momento que eu tô, eu entendo que é esse momento, assim, que, tipo, cara, é isso, furar uma bolha ali é difícil, mas, irmão, eu tenho certeza, não tenho dúvida que eu vou conseguir, sabe? É isso, ter as oportunidades certas, continuar trabalhando, porque é a maneira que as coisas acontecem, mas dessa forma é que eu enxergo, assim, esse momento, pelo menos, sabe? Cara, muito bom o papo nosso aqui.
Eu acho que você vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar numa próxima. Por favor, mano, por favor. Vai ter que voltar numa próxima pra gente falar de... Pra eu ser mais engraçado. pra eu, a gente pra talvez, eu fazer mais piada. Talvez soltar pra um outro lado mais... É isso, mano. A gente segue falando e tem isso, né? Eu sempre tô atrás das câmeras. Pra mim é fácil estar atrás das câmeras, tá ligado? Sim, não, pra mim também. Tal, aí fala, não, peraí, deixa eu me posturar aqui, deixa eu ser passar uma imagem e cara, formal. Na verdade é isso, assim, é esse papel de construção de ser um pouco do que eu sou de fato também, né, mano? E é isso, eu tenho lidado com a vida com uma certa leveza e sorrindo pra muita coisa boa vindo, sendo grato pra caralho. Os orixás abrindo um caminho cada vez mais, então, tipo, cara, não é só ser sério, sabe? Sim. Mas enfim, na próxima... Na próxima... 100% descontraído. É isso, irmão. Obrigado por ter vindo, obrigado por participar. Obrigado topar o convite. E, gente, eu não poderia deixar de agradecer também aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores aqui. Agradecer a Flow Morumbi, que é uma cafeteria, é um restaurante localizado aqui próximo ao Shopping Morumbi, que proporcionou aqui para os nossos convidados no camarim ali, tinha um açaí, enfim, uma comida que você pode levar para o seu evento também, ou se você quiser ter um pouco dessa experiência. Tem gente que agora tá na onda, né, da comida culinária mais saudável mais fitness. Na Flow Morumbi você vai encontrar pratos ali bem interessantes para você não fugir muito da sua dieta aí. Agradecer também ao do Zé Café, que é um produtor, inclusive, ó. Olha aí. Tem aí que você que gosta de cafés especiais. Você vai... Deixa eu ver qual que é esse aqui. Notas de maçã. Ó. Notas de maçã. Depois você faz, Parece bom. Eu vou fazer com a minha mãe, que adora café. Pô, ela vai gostar. Dona Joana vai gostar. Vai gostar. Gente, do Zé Café é uma marca de cafés especiais. O dono é o Zé, um amigo meu, que ele percorre o Brasil aí, ele vai até os grandes produtores de café espalhados pelo Brasil, ele vai, conhece a plantação, ele seleciona os melhores grãos e ele é um case de sucesso, assim, de marca pra mim, é o do Zé Café e com certeza eu já não fico sem, assim, pra mim eu não compro mais café, esses cafés normais aí, né? E você que quer conhecer também o café do Zé Café, vai estar na descrição aí do vídeo do YouTube. E agradecer à agência B-Hub, que sempre nos recebe tão bem aqui nesse espaço, nesse estúdio localizado em Moema, em São Paulo. Então você que quer começar um projeto, quer aumentar aí sua consistência, sua presença digital, tem 2 estúdios aqui disponíveis para você gravar seus conteúdos ou começar um podcast também, de repente você gosta dessa ideia. A agência B-Hub é uma agência focada na produção de eventos, então vou deixar também aqui para vocês conhecerem o Instagram deles e entrarem em contato. Beleza? Até a semana que vem. Gostei muito de trocar ideia com você, irmão. Muito obrigado, Lucas. Precisamos você ver mais vezes fora do ar também. Com certeza. Valeu, gente. Até semana que vem.